Fala galera, se liga aí na dica, professor Gedson Carlos aqui na área, que vai te levar à aprovação. Galera, nesse nosso bloco iremos resolver questõezinhas de análise combinatória. Vou te passar tudo o que você precisa saber sobre análise combinatória, sem enrolação, direto ao ponto, para que você venha gabaritar esse conteúdo na tua prova. Todas as questões são da tua banca, direcionado para o teu certame, direcionado para você gabaritar esse conteúdo na tua prova. Beleza? Então eu vou colocar um mapazinho mental, vou colocar um se liga aí na dica, vou fragmentar a análise combinatória para você ler a questão e saber já o que vai ser utilizado. O principal é esse, certo? O problema da galera de análise é o quê? Chega numa questão, não sabe se vai utilizar princípio fundamental da contagem, não sabe se vai utilizar combinação, não sabe se vai utilizar arranjo, não sabe se vai utilizar permutação. E, meu irmão, eu garanto que agora você vai saber. Por quê? Porque vai ser direto ao ponto nossas resoluções. E quando você pegar um mapazinho mental, ler 3 vezes ao dia durante 7 dias, meu irmão, você vai acertar qualquer questão. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho absoluta certeza. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar com análise combinatória. Professor, análise combinatória, o que é que eu preciso saber sobre análise? Primeira coisa, eu vou colocar 3 perguntinhas, mas corta para mim, preste atenção. Eu sei que essa pergunta, essas 3 perguntas que eu vou colocar, você pode esquecer na hora da prova. Então preste bastante atenção. O que você não pode esquecer é o que eu vou colocar de vermelho. O que eu vou colocar com a canetinha vermelha, você tem que gastar todas as suas energias. Por quê, professor? Porque ali é que vai estar a tua prova. Ali é que vai estar a cereja do bolo, que é só você decorar aquilo ali que você resolve qualquer questão, beleza? Então vamos lá, esse mapazinho mental é meu, eu que fiz, então o que eu vou passar aqui é minha estratégia. E eu garanto para você, meu irmão, que você decorar isso aqui, você vai acertar qualquer questão, beleza? Então vamos lá. Então qual é a primeira pergunta que você vai colocar, professor? Se liga aqui, ó. Os elementos podem ser repetidos? Os elementos podem ser repetidos? Aí você tem 2 respostas. 2 respostas, sim e não. Ah, professor, os elementos podem ser repetidos? Sim. Então você vai utilizar isso aqui, ó. PFC. Professor, o que significa PFC? Princípio Fundamental de Contagem, certo? O que você precisa saber sobre PFC? Princípio Fundamental da Contagem. No princípio fundamental da contagem, você trabalha com 2 princípios. O princípio E e o princípio OU. Princípio E significa princípio multiplicativo, certo? E o OU, princípio aditivo, certo? Mas, ó, corta para mim, já vou dizer. Na tua prova, tu só vai utilizar o princípio multiplicativo. É muito difícil a tua banca utilizar o princípio aditivo. Mas eu tô te passando esse bizu, por quê? Porque quando eu for trabalhar probabilidade, você só precisa saber desses 2 conectivos, que o E multiplica e o OU soma. Porque daí elas como é que eu posso dizer? Se completam. Se você sabe análise, você vai saber probabilidade. Agora, se você sabe probabilidade, não é requisito para você saber análise. Por isso que eu estou te passando análise combinatória primeiro. Porque se tu entende de uma vez por toda a análise, quando chegar em probabilidade, meu irmão, tu vai surfar. Então lembra, os elementos podem ser repetidos? Sim. Você vai utilizar o princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem, você vai utilizar o E, princípio multiplicativo. E o OU, soma, certo? Que é o princípio aditivo. Então, se liga. Eu sei que você vai esquecer dessa pergunta. Eu sei. Mas o que eu quero que você não esqueça é isso aqui, ó. Quando é que você vai utilizar PFC? Nesses 4 comandos de questões aqui, ó. Certo? Quando é que você vai utilizar PFC? Quando a questão pedir para formar senhas. Quando a questão pedir para formar placas. Quando a questão pedir para formar números. Quando a questão pedir para formar, quando a questão falar sobre roupas. A questão falou deu qualquer comando disso, certo? Ó,
A questão deu qualquer comando disso, você vai utilizar PFC, você vai utilizar o princípio multiplicativo. Que é só você utilizar os tracinhos, ó. Quero formar uma senha de 3 dígitos, bota 3 tracinhos, certo? Quero formar uma placa que tenha 3 consoantes distintas, é só você colocar os 3 tracinhos. Simples assim, multiplicar. Então se liga, quando é que você vai utilizar o E? Para todo tipo de questão, ó. Qualquer um desses daqui. Quando é que tu vai utilizar o OU, professor? O OU, tu só vai utilizar para questão envolvendo roupas. Mas eu já te disse, na tua prova, tu não vai utilizar o OU, é muito difícil. A tua banca só tem uma questão sobre isso, que você vai utilizar o OU. E a questão que ela tem é envolvendo roupas, mas ainda utiliza o princípio multiplicativo. Professor, como assim? Imagina aí, ó, Aninha, certo? Aninha, ela carrega em sua mala 2 camisas e 3 calças. Quantas combinações distintas a Aninha tem que se vestir? Opa, se ela tem 2 camisas e 3 calças, eu pergunto, a Aninha vai colocar blusa ou calça? Não, ela vai colocar a blusa e a calça. Então o E faz o quê? Multiplica. Então 2 vezes 3, 6. É só marcar a questão. Ah, professor, mas a questão pediu combinação. Ei, vai por mim. Eu estou dizendo esse bizu. Ah, professor, não estudo com o senhor, estudo com outro professor. E o outro professor disse que senha, placas e números e arranjo. Ei, meu irmão, vá por mim. Vá por mim. Tu só vai utilizar PFC se a questão pedir para formar senha, placas, números ou roupas. Decora isso que eu garanto que tu vai acertar qualquer questão da tua banca e não só da tua banca, de qualquer outra banca. Qualquer uma outra banca. Beleza? Então, o que é que tu vai utilizar na tua prova? PFC. Se ela pedir para formar senhas, se ela pedir para formar placas, números ou roupas. E na tua prova, como eu estou dizendo, só vai cair o conectivo E. O OU não cai. Só vai cair o E. O OU não cai. Aqui é assim, é direto ao ponto, sem enrolação. Então vamos continuar com o nosso mapa mental? Com o nosso Se Liga Aí na Dica. Eu nem coloquei aqui o nome, ó. Vou colocar aqui, ó. Se Liga Aí na Dica. Certo? Nosso Se Liga Aí na Dica. Beleza? Então vamos lá, ó. Os elementos podem ser repetidos? Não, professor, não pode. Não pode. Aí você vai fazer outra pergunta. A ordem dos elementos, a ordem dos elementos faz diferença? A ordem dos elementos faz diferença? Aí o que é que você vai fazer? Você só tem 2 respostas. Não e sim. A ordem dos elementos faz diferença? Não, não, não. Combinação. Rima combinação, ó. A ordem dos elementos faz diferença? Não. Rima com combinação. Combinação. A ordem, olha, corta pra mim, ó. A ordem dos elementos faz diferença? Não, não, não. Combinação. Tu se ligou? Funk todo mundo decora, ó. A ordem dos elementos faz diferença? Não, não, não. Combinação. Combinação tem uma fórmula, mas eu vou te mostrar que tu não precisa de fórmula, meu irmão. Tu não precisa de fórmula. Vou colocar a fórmula da combinação. Professor, qual é a fórmula da combinação? Combinação de N em P é igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Isso aqui é a fórmula da combinação, certo? Porém, contudo, todavia, entretanto, você não vai precisar dela. Eu vou te passar um bizu que tu já mata a questão. Ah, professor, todos os professores passam que a ordem dos elementos não faz diferença, eu utilizo combinação e na hora da prova eu erro, eu sei disso. Por isso que o Se Liga Aí na Dica é diferenciado. Tu vai decorar o que vai estar de vermelho. Quando é que tu vai utilizar combinação? Eu vou te passar agora, ó. Quando é que tu vai utilizar combinação? Quando a questão te der esses comandos aqui, ó. Se a questão pedir para formar comissões, tu já vai jogar a combinação. Se a questão pedir para formar equipes, tu vai jogar a combinação, certo? Ó, equipes, tu vai jogar a combinação. Se a questão pedir para formar grupos, tu vai jogar a combinação. Se a questão pedir para formar duplas, trios, tu vai jogar a combinação. Simples assim, meu irmão. Ei, decora isso. Se a questão dizer assim, ó,
eu tenho um total de 7 pessoas, quero escolher 3 para formar um grupo. Opa, grupo combinação. Ah, quero formar um grupo com 5 pessoas, sendo que 2 são mulheres e 3 são homens. Tem um total de tantas mulheres e tantos homens. Galera, pediu para formar grupos? Combinação, sem enrolação, velho. Sem enrolação, direto ao ponto. Tu se ligou? Se ela não nomear nada, combinação. Vai vir assim na tua prova. Quantas comissões? Combinação. Quero formar grupos? Combinação. Quero formar duplas? Combinação. Direto ao ponto, sem mimimi, sem enrolação. Beleza? Então vamos para cima. Diz assim, ó. A ordem dos elementos faz diferença? Sim, professor. A ordem dos elementos faz diferença? Faz sim. Então você vai utilizar o quê? Arranjo. Certo? Como eu estou dizendo para você, esse é o meu método. E você já sabe na parte teórica que você aprendeu desse jeito. Certo? Professor, a ordem dos elementos faz diferença? Arranjo. Rima com arranjo. Eu sei que não rimou nada, mas eu sei que tu tá rindo aí. Arranjo. Então, tu vai jogar um arranjo, certo? Professor, qual é a fórmula do arranjo? Arranjo de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. N menos P fatorial. Isso é a fórmula do arranjo, certo? Essa fórmula do arranjo aqui, eu sei que você não vai precisar. Por quê, professor? Eu vou te passar e você não precisa dela. Eu coloquei aqui porque tem aluno que ama fórmula, meu irmão. E você já chegou até aqui, eu te mostrei que você não precisa de fórmula. E na resolução, vou te mostrar também que você não precisa de fórmula. Professor, a ordem do elemento faz diferença? Arranjo. Isso todos os professores falam, eu sei. Então, tu vai decorar desse jeito que eu vou te passar. Quando é que tu vai utilizar arranjo? Se liga. Quando é que tu vai utilizar arranjo? Certo? Quando a questão te der 4 comandos. Se a questão pedir para dar a ideia de pódio, certo? Pódio, você joga arranjo. Se a ideia lhe der a ideia de escalas, certo? Se a banca lhe der a ideia de escalas, se a banca lhe der a ideia de horários, certo? Ou nomear coisas, você já joga arranjo. Como assim, professor? A ideia de pódio? Eu tenho 7 pessoas, ou melhor, em um campeonato. Desse campeonato eu tenho 12 equipes. Quero escolher as 3 melhores. Para disputar, ela tem que dizer primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar deu ideia de quê? De pódio. Se deu ideia de pódio, a ordem faz diferença. Ah, professor, e como assim escalas e horários? Imagina, pronto, eu sou da Força Tática. Força Tática Charles, certo? Então tem Força Tática Charles, então Força Tática Alfa, Bravo e Charles. Vamos supor que a Alfa está diurno e a Charles está no noturno. Se eu boto a Alfa para noturno e a Charles para diurno, a ordem não vai fazer diferença? Vai. Então isso é um arranjo. Professor, como assim nomear coisa? Lembra do corno. Todo corno você nomeia ele. Exemplo, lá vai o corno cuscuz. Sabe abafo, você nomeou eles. Então se a banca disser assim, ó, eu tenho 7 pessoas, dessas 7 pessoas é fulaninho, 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 fulaninho. Quero escolher, quero formar duplas. Opa, ele nomeou. Se ele nomeou, lembra do corno, se ele nomeou, isso é um arranjo, porque a ordem faz diferença. Simples assim, sem mimimi e sem enrolação. Beleza? Então você já sabe quando vai utilizar PFC. Quando é que você vai utilizar PFC, professor? Quando a questão falar sobre senhas, placas, números ou roupas. Aí você utiliza PFC. Quando é que você vai utilizar combinação? Quando a questão pedir para formar comissões, equipes, grupos, duplas e trios. Certo? Quando é que a questão vai pedir para formar arranjo? Quando ela der a ideia de pódio, escalas, horários ou nomear coisas. Simples assim. Simples assim. Professor, tem a última pergunta. O senhor disse que era 3. Sim. Se você olhou para a questão, certo? Se você olhou para a questão, não leu a questão e, tipo, não deu nada disso daqui, você vai puxar uma seta e vai colocar assim, ó. São utilizados todos elementos.
elementos é uma pergunta no além, certo? Ó, são utilizados todos elementos? São utilizados todos os elementos? Aí você só tem uma resposta. Sim. Aí você vai trabalhar com algo chamado de permutação. Permutação. Ah, professor, todos os professores falam isso, eu sei. Aí tu vai utilizar assim, ó. Quando é que tu vai utilizar a permutação? Quando a banca pedir para formar anagramas. Se a banca pediu para formar anagramas, você já joga permutação. E na permutação você tem 3 tipos de permutação. Permutação simples, que tem uma fórmula. Qual é a fórmula, professor? P de n fatorial. Permutação circular. Circular. Essa daqui não vai cair na tua prova. Tua banca só cobrou uma vez, em 2012. Certo? Permutação circular, que é P de n menos 1 fatorial. Agora a tua banca gosta dessa aqui, ó. Permutação com repetição. Tua banca ama essa daqui. Permutação com repetição. Com repetição. Certo? Repetição. Beleza? Permutação com repetição. Certo? Professor, na permutação com repetição, eu tenho que lembrar de quê? Vou colocar aqui, ó. Você tem que lembrar da palavra casa. Certo? Casa não. Esse exemplo é muito chula. Lembra desse aqui, ó? A palavra arara. A palavra arara tem quantas letras? Tu vai fazer assim, ó. Na permutação com repetição, você bota assim, ó. Aqui é o total. Total. E aqui são as repetições. A palavra arara tem quantas letras? 3, 5 letras. Então bota 5 fatorial. Certo? 5 fatorial. E eu pergunto o A aqui, ó. O A repete quantas vezes? 3, ó. 3 fatorial. E o R? 2 vezes. Então daqui você só resolver isso aqui. O que eu quero que você entenda é, sempre se for permutação com repetição, em cima vai ser o total, embaixo será as repetições. Que isso eu vou te ensinar bem direitinho, ou melhor, relembrar isso bem direitinho nas nossas questões. Então, meu irmão, tá aí o mapa mental. Tu só precisa saber disso aqui para acertar qualquer questão. O que eu quero que você decore. Quando é que você vai utilizar PFC? Quando a questão pedir para formar senhas, placas, números ou roupas. Se a questão pedir para formar senhas, placas, números ou roupas, PFC. Quando a questão pedir para formar comissões, equipes, grupos, duplas ou trios, combinação. Quando a questão falar a ideia de pódio, horários, escalas e nomear coisas, joga o arranjo. Meu irmão, eu garanto para você que você resolve qualquer questão. Se a questão pediu para formar anagramas, você joga permutação. Aí daí você vai ver se vai ter alguma letra que repete ou não. Se repetir, com repetição. Se não repetir, permutação simples. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Então, eu te garanto que agora você vai conseguir resolver todas as questões de análise combinatória. É só você tirar um printzinho, certo? Eu sei que você anotou isso aí. Então, tira um printzinho disso aí. Marca o professor nas redes sociais, ó. Só para eu saber que você está estudando comigo, certo? E eu sei que você vai gabaritar a tua prova. Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão que eu garanto que tu vai acertar qualquer questão agora. Olha a primeira questão. Um capitão deve escolher um grupo de 4 soldados. Pronto. Então, o total de possibilidade de formação desse grupo. Ei, corta para mim. Olha como ficou simples, meu irmão. Se a banca pediu para formar grupos, vamos voltar lá no mapa mental. Se a questão pediu para formar grupos, olha aqui, ó. Vou trabalhar com quem? Combinação. Tá vendo? É isso que eu quero te mostrar, meu irmão. É isso que eu quero te mostrar, que você lê a questão e saiba o que vai ser utilizado. Então, se a questão pedir para formar grupos, combinação. Simples assim. Então, vamos lá? Vamos lá? Então, ele diz assim, ó. Um capitão deve escolher 4 soldados para fazer uma diligência. Dentre 4 homens e 5 mulheres. Então, eu sei que eu vou ter o grupos 2 homens, certo? Grupo 2 homens, que eu tenho um total de 4 para escolher 2. E multiplicação, grupo das mulheres. Eu tenho 5 mulheres para escolher 2 mulheres. Ó, 2 homens e 2 mulheres. Aí, ó, lembra que eu disse para você que você não precisa de fórmula?
Lembra, professor, decora assim, ó. Quem é que manda na parada toda no relacionamento? A mulher. A mulher, professor, isso, meu irmão, quem manda na parada toda é a mulher, não é você não, cara. Quem manda na parada toda é a mulher. A mulher é aquele serzinho ali, 2. O homem é o 4. É um ser obediente. Vai obedecer quantas vezes na mulher? 2. Então vai ficar como, ó? 4 vezes 3, ó. 1, 2. Só que essa mulher é ser de ciumenta. Toda mulher ciumenta, ela vem aqui, ó. 2 vezes 1. Sempre é assim, professor? Sempre. Combinação sempre vem algo aqui embaixo. Combinação de 5 e 2. Como é que vai ficar isso aqui, professor? 5 vezes 4. Dividido por quem, professor? 2 vezes 1. Agora é só simplificar e correr pro abraço, ó. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 6, 60. Gabaritozinho, letra A. A de quê, professor? A de aprovação. A de abençoado. Tá vendo, meu irmão, que não precisa de enrolação. Agora você sabe, se a questão pediu para formar grupos, combinação. Simples assim. Beleza? Tranquilidade, 12 por 8. Ei, ei, não deixa a pressão subir demais não, nem baixar de menos. Tem que deixar ali, ó, 12 por 8. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Olha o que a próxima questão diz, ó. Serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino, serão escolhidas 3 para fazer parte do grupo. Vamos ver o comando? Nessas condições, o total de grupos. Opa! A questão pediu para formar grupos, você já sabe que é combinação. Então, tem uma combinação de 8 aspirantes do sexo feminino para escolher 3. E multiplicação. Combinação de quantos, professor? 7 aspirantes do sexo. Ele não disse o sexo, mas 7 aspirantes para escolher 2. Então, agora é só multiplicar e correr para o abraço. Quem é que manda na parada toda? O 3. O 8 vai obedecer 3 vezes. Então, vai ser 8 vezes 7 vezes 6. E o 3, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Para você não precisar de fórmula. 3, ó, 1, 2, 3. Manda 3 vezes. Aqui o 2 manda quantas vezes? 2 vezes, ó. Então, ó, vai ser 7 vezes 6, ó. 1, 2. E aqui vem embaixo, ó, 2 vezes 1. Agora é só simplificar e correr para o abraço. 3 vezes 2, 6. Corta com 6. 8 vezes 7, 56. Corta o 6 com 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 7, 21. Então vai ficar 56 vezes 21. 1 vezes 6, 6. Qual é a alternativa, galera, que termina com 6, ó? Ou é letra D ou é letra E. Então, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11. Soma tudo, vai ficar 6. 5 mais 2, 7. E aqui fica 1176. Gabaritozinho, letra D. D de quem, professor? D de Deus. Meu irmão, raciocínio lógico é de Deus. É só você saber o segredo, desvendar o segredo da análise combinatória. Tá parecendo aqueles mantras, né, meu irmão? Tá parecendo aqueles mantras. É só você pegar o se liga na dica que você resolve qualquer questão. Beleza? Então vamos para a questãozinha de número 3. Olha o que a questãozinha 3 diz, ó. Em uma biblioteca, em uma prateleira de uma biblioteca, desejo dispor 4 livros de maneiras distintas. Ponto. Esse ponto é proposital. Corta para mim. Ele disse 4 livros de maneiras distintas. Galera, nas entrelinhas a banca tá nomeando as coisas. Ela disse, ei, tem 4 livros diferentes. Então ela nomeou as coisas nas entrelinhas. Como assim, professor? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 livros. Vou colocar aqui, ó. Português, matemática, história, geografia. Ela nomeou as coisas. Se a banca nomeia as coisas, é o quê? Combinação, arranjo. Arranjo, papai. Simples assim, arranjo. Ah, professor, será que a ordem faz diferença? Eu vou ficar até na tela, ó. Português, matemática, história e geografia. Se eu colocar matemática, geografia, português e história, a ordem não fez diferença, sim ou não? Sim, professor. Fez diferença. Então, isso é arranjo, papai. Então, ó, vou sair da tela. Isso aqui é um arranjo de 10 espaços para colocar 4 livros. Arranjo de 10 em 4. Quem é que manda na parada toda? O 4. Professor, precisa de fórmula? Não. Quem manda na parada toda é o 4, é a mulher. A mulher vai mandar 4 vezes. Então vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Só que essa mulher, meu irmão, ela é a de arrochada.
Você diz assim, amor da minha vida, eu vou sair. Ela diz, vá. Você diz assim, paixão do meu viver, eu vou passar um final de semana fora, vou aproveitar com meus amigos e minhas amigas. Ela diz, vá. Amor da minha vida, eu vou viajar, passar 30 dias. Ela diz, vá. Tu se ligou, né? Tu se ligou? Ela é a de arrochada. Tu se ligou? Então agora é só multiplicar, papai. Olha, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 5.040. Certo? 5.040. Gabaritozinho, letra B. B de quê, professor? B de bora passar, B de bora pra cima. Tranquilidade? 12 por 8, tu se ligou, meu irmão? A banca nomeou coisas, arranjo, porque a ordem faz diferença. Beleza? Então vamos pra cima. Olha essa aqui, ó. Pedro viajou e levou na sua mala 6 camisas e 2 calças jeans. Calcule quantas combinações diferentes. Ei, corta pra mim. Você que não é meu aluno vai jogar uma combinação. Galera, não precisa. Por que não? A questão falou sobre o quê? Roupas. Se a questão falou sobre roupas, princípio fundamental da contagem está aqui, ó. No nosso mapazinho, ó. Ó, falou sobre roupas. Princípio fundamental da contagem. Então, princípio fundamental da contagem é só multiplicar 6 camisas e 2 calças. 6 vezes 2, 12. Gabaritozinho, letra C. C de quê, professor? C de certeza que agora você sabe a análise combinatória. C de certeza que você vai gabaritar uma questão na tua prova de análise. Ou melhor, não só uma, mas todas que porventura venham a cair, certo? Então você vai gabaritar. Então vamos para a questãozinha de número 5. Olha o que é a questãozinha número 5, ó. Para acessar sua conta no banco, Marcos deve digitar primeiramente 3 números diferentes dentro dos algarismos. Então, ó, 3 números diferentes. 1, 2, 3. Ei, a questão pediu para formar, ó, para acessar sua conta no banco. Isso é senha. Se é senha, PFC. 3 números diferentes. Dentro dos algarismos, vou anotar aqui os algarismos. 3, 4, 5 e 6. Logo em seguida, deve digitar 2 letras. E 2 letras. Certo? Distintas, diferentes. Diferentes. Dentre as letras A, B, C e D. Se Marcos esqueceu a senha, então o total de possibilidades que deverá testar, sabendo que só conseguirá na última tentativa. Ei, se liga na dica. O que está em cima dos tracinhos é o total de possibilidades. Quantas possibilidades você tem como colocar os algarismos ali, ó? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos supor que saiu um número, porque ele disse que era diferentes. Não pode repetir números. Vamos supor que saiu 6, restam quantos? 3. Vamos supor que saiu 4, restam quantos? 2. Ah, professor, não queria que saísse o 6. Eu queria que saísse o 5. Restaria 3. De todo jeito vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Professor, e agora? Em letras. Quantas possibilidades de letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Só que ele disse distintas. Vamos supor que saiu C. Restam quantas letras? 3. Quem você escolher vai restar 3 de todo jeito. Agora é só multiplicar e correr para o abraço. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. 4 vezes 3 é 12. Então, 24 vezes 12. 2 vezes 4 é 8. Qual é o gabarito que termina com 8? Letra D. Simples assim. Mas eu vou terminar. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Somando, ó. 8, 8, 2. 288. Gabaritozinho, letra D. D de Deus. Beleza? Tranquilidade. 12 por 8. Vamos para a questãozinha de número 6. Olha o que a questão 6 diz, ó. De acordo com a palavra software, a quantidade de anagramas. Vamos lá para o mapa mental. A banca pediu para formar anagramas. Eu vou trabalhar com o quê? Permutação. Você vai trabalhar com permutação. Aí daí você vai ver se é uma permutação simples ou com repetição. Professor, como é que eu sei? A palavra software tem alguma letra que se repete? Não. Então vai ser uma permutação simples. Mas vamos ver se ele dá alguma restrição. Certo? Vamos ver se ele dá alguma restrição.
De acordo com a palavra software, a quantidade de anagramas, palavras com ou sem sentido, certo? Palavras com ou sem sentido, que apresentam as letras F, T, W juntas. Galera, F, T, W juntas, ele vai estar sempre juntas aqui, ó. Se ele não falasse isso, se a banca não falasse isso, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras eu tenho a palavra software. Mas a banca disse, ei, F, T, W juntas. Então, você amarra, e ela vai tornar uma possibilidade. Quantas letras agora eu vou ter no total? Você vai contar, ó, 1, 2, 3, porque F, T, W juntas é uma possibilidade. 4, 5, 6. Aí você bota 6 fatorial. Aí vamos ver, ó. E em qualquer ordem. Galera, ele disse em qualquer ordem. Então, FTW pode virar FWT. Pode virar WFT. Pode virar N possibilidades. O que é que você vai fazer? FTW tem quantas letras? 3. Então, você vai permutar entre si. 3 fatorial. Aí, professor, quanto é que é 6 fatorial? 6 fatorial é a mesma coisa aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas você lembra que lá na nossa aula eu pedi para você decorar 6 fatorial? Você já sabe que é 720. Então, ó, 720. 3 fatorial, lembra que eu pedi para você decorar 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, ó, 720 vezes 6. E a banca bota logo 720 aqui para você marcar, tá errado. Por quê? Porque FTW vai estar permutando, elas vão se permutar 6 vezes, ó. Certo? Então, 720 vezes 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12, vai 1, 6 vezes 7, 42 com 1, 43. Então, 4.320 gabaritozinho, letra D. D de quem, professor? D de Deus. Certo? O segredo dessa questão é entender que o FTW vai estar sempre juntos. Então, ele vai contar como uma possibilidade. Certo? Você vai contar como uma possibilidade. Aí você conta o total de letras. Ó, S é uma, O é outra, FTW é uma opção, o A é outra, o R é outra e o E é outra. Então, você tem 6 possibilidades. Aí você bota 6 fatorial, porque eles vão se permutar entre si. E ele disse que FTW juntas em qualquer ordem. Se ele não dissesse em qualquer ordem, só seria 6 fatorial. Aí você marcaria a letra A. Mas como ele disse em qualquer ordem, FTW eles vão se permutar entre si. Então, você bota 3 letras, 3 fatorial. 3 fatorial é 6. 720 vezes 6, 4.320. Tranquilidade, 12 por 8. Então, vamos para cima. Então, o que eu quero que você entenda é, se a questão pediu para formar anagramas, você já sabe que é permutação. Direto ao ponto, meu irmão, sem enrolação. Então, vamos para a questãozinha de número 7. Olha o que a questãozinha de número 7 que diz. De acordo com a palavra bateria, a quantidade possível de anagramas. Opa, corta para mim. A banca pediu para formar anagramas. Vou trabalhar com o quê? Permutação. Aí você tem simples ou com repetição. A palavra bateria tem alguma letra que se repete? Tem, professor. Então, a permutação com repetição. Então, vamos lá. Palavra bateria tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ele não me deu nenhuma restrição igual a outra, ó. A outra ele me deu uma restrição. FTW juntas. Aqui ele não deu. Então, 7 fatorial. Então, eu tenho 2 vogais A que se repete. Então, ó, 2 fatorial. Aí você pode fazer como, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aí você corta 2 fatorial com 2 fatorial. Agora é só você multiplicar. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7, 210. Então, 210 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 840 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12, vai 1. Certo? 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 8, 24 com 25. Então, 2.520. Então, gabaritozinho, letra C.
Professor, gabarito letra C, positivo. Se você colocar como só 7 fatorial, tem a letra A, mas está errada. Tem que ver que tem repetição, galera. Tem repetição. Você pode fazer essa resolução ou você pode fazer assim, ó. Você já decorou que 7 fatorial é 5.040, ó. 5.040. 2 fatorial é 2. Aí você pode fazer assim, ó. 40 dividido por 2, 20. 50 dividido por 2, 25. 2.520, que também dá o mesmo resultado. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Olha a questãozinha de número 8. Para que Patrícia possa se cadastrar no sistema de controle de pessoal informatizado, é necessário que ela crie uma senha. Opa, corta para mim. Se a banca pediu para formar senha, você vai trabalhar com o quê? Princípio fundamental da contagem. Então, pediu para formar senha, PFC, meu irmão. PFC. E ele diz assim, ó, com exatamente 3 números. Aí você bota 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3. Com exatamente 3 números, se somente os algarismos 1, 2, 4, 6 ou 7 pode ser utilizado na senha. Olha a outra, ó. E nenhum pode ser repetido. Então, não pode, certo? Repetir algarismo. Não pode repetir. Então, você vai colocar o total, vai tirar 1. Vamos lá. Tem um total de quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Dessas 5, tirei um número. Vamos supor que saiu 7. Restam quantas possibilidades? 4. Vamos supor que saiu 1. Restam quantas possibilidades? 3. Ah, professor, eu não quero tirar o 7. Eu quero tirar o 6. Tirei o 6. Restariam quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Aí, professor, eu quero tirar o 2. Resta quantas possibilidades? 3 possibilidades. Agora é só multiplicar e correr para o abraço. 4 vezes 5, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, certo? 60. Gabaritozinho, letra D. D de quem, professor? D de Deus. Gabaritozinho, letra D de Deus. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. A senha de um banco, opa, corta para mim. A banca pediu para formar uma senha. Se é senha, você já sabe que vai utilizar o quê? Princípio fundamental da contagem. Simples assim, meu irmão. Princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá, ó. A senha de um banco é formada por 3 consoantes distintas. Então, ó, 1, 2, 3. 3 consoantes distintas quer dizer o quê? Diferentes. Utilizando, considerando o alfabeto de 26 letras. Galera, se eu tenho 26 letras, 5 são vogais. E 21 são consoantes. Ele pediu só consoantes. Quantas consoantes, quantas possibilidades de consoantes eu vou ter aqui? 21. Tirei uma consoante, restam quantas? 20. Tirei uma consoante, resta quantas? 19. Agora é só multiplicar 21 vezes 20, ó. 21 vezes 20. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. 420 vezes 19. Então, 19 vezes 42. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Então, vai dar 0, 8, 9, 7. 7.980. 7.980. Gabaritozinho, letra B. B de bora passar. B de bora passar. Cuidado para você não colocar 26, 25 e 24. Ele quer só consoantes. Você só tem 21 consoantes. Você bota 26, você está colocando as vogais no meio e ele não quer vogal. Ele só quer consoantes. Se ligou? Então pega essa dica aí para você não errar na hora da prova. Então vamos para resolver nossa última questão desse nosso blocozinho. Nossa última questão diz o quê? Um empresário decidiu premiar 3 dos seus vendedores, dentre os 10 que trabalham em sua empresa, para ir cada um a um país diferente. Opa, corta para mim. Galera, a banca disse um país diferente, então bota aí, ó. Estados Unidos, Brasilzeira, certo? E Canadá. Então, eu pergunto, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Eu pergunto, a banca nomeou coisa, não nomeou?
nomeou, professor. Se nomeou, isso é o quê? Arranjo e não combinação. Então ele tem, ó, ele vai premiar 3 países diferentes. Se a banca dissesse assim, ó, quero escolher os seus 3 melhores vendedores dentre os 10 para cada um ir para Disney. Pronto, todos iam para Disney. Então a ordem não fazia diferença. Mas como ele disse países diferentes, então eu tenho 3 países diferentes. Brasil, Canadá e Estados Unidos. 3 países diferentes, então a ordem faz diferença porque a banca nomeou as coisas, certo? A banca nomeou as coisas. Então, ó, com todas as despesas pagas, o número de possibilidades de escolha dos vendedores que ganharão os 3 prêmios é... Galera, então eu sei que isso vai ser um arranjo. Arranjo de quanto, professor? De 10 em 3, porque ele disse a um país diferente. Para cada um, a um país diferente. Então, a ordem importa. Se a ordem importa, arranjo. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8. Certo? Então, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Gabaritozinho, letra B. Ah, professor, se eu não soubesse que era arranjo, fosse combinação, a banca iria colocar os 2 resultados, ó. Se você jogar uma combinação de 10 em 3, seria 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, ó. 9 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 vezes 4 é 12 vezes 10, 120, ó. Teria, ó. Mas está errado. Está errado. Galera, corta para mim. A sua banca sempre vai colocar os 2 gabaritos, porque ela quer pegar você aqui. Mas não vai pegar não, porque você sabe. Deu, ó. Falou nas entrelinhas, deu nome às coisas, ó. Países diferentes. Então, ó, deu nome às coisas, nomeou as coisas. Isso vai ser um arranjo e não combinação. Beleza? Então, gabaritozinho letra B. E eu vou finalizar por aqui para a aula não ficar tão longa. Até ficou um pouquinho, mas eu garanto que você vai acertar qualquer questão de análise combinatória. E para finalizar com chave de ouro, se liga aí na dica, viu? Valeu!